Paz do Senhor, igreja. Quem é mãe de adolescente sabe que toda mudança de fase é um momento de tensão, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. E a Manuela, ela terminou agora o ensino fundamental e tá indo para o ensino médio. E a gente fica buscando, né, escola federal, escola FATEC, enfim. Começa aquele sorteio, aquela busca por uma escola. E aí eu sou funcionária do SESC Rio, e o SESC ele possui um polo de educacional, que fica em Jacarepaguá, que é referência, faz intercâmbio, não sei se os irmãos aqui conhecem. E aí a Manuela mostrou interesse em participar desse processo. Só que eu só tinha um ponto a nosso favor, que era ser comerciário, independente de comerciário. Aí nós fizemos a inscrição, pela graça e misericórdia de Deus, a gente foi passando as 4 etapas, e no final foi feita a entrevista. E aí eu fiz aquela oração de coragem, né, que todo crente faz. Ai, Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor já sabe o que eu quero, eu não vou pedir mais. E no final do ano, eu dei testemunho aqui, e o Senhor acabou não trazendo à minha memória isso. E depois eu entendi por quê. Na minha oração, o Senhor não respondeu naquele momento. A Manuela não conseguiu a classificação e não entrou. Lógico que a gente fica frustrado, mas em nenhum momento abri minha boca para poder falar nada. Né? E aí, quando chegou aqui no final do ano, que eu estava sentada ali, eu falei assim, eu vou dar esse testemunho, porque às vezes a gente vem dizer o que o Senhor faz, mas tem coisas também que o Senhor não vai fazer naquele momento, ou não vai fazer em outro, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. E aí eu esqueci realmente de falar. Mas por que eu esqueci? Porque o Senhor já sabia que eu viria aqui hoje para poder dizer que, pela misericórdia e graça dEle, a Manuela conseguiu a classificação. Entendeu? Então, muitas vezes, irmãos, que eu quero testemunhar, o Senhor não vai deixar você abrir a sua boca. Então, você guarde, porque Ele é o dono do tempo e Ele sabe todas as coisas. Porque senão ia aparecer uma louca, chegar e falar assim, o Senhor não fez. Ah, mas agora o Senhor fez, o Senhor não muda de ideia. Né? Ele não tem essa variação de humor, de coisa. Ele é verdadeiro. Então, eu vou passar aqui para o Gilmar também, que ele quer complementar, e agradecer a igreja, tá? Porque confie no Senhor. Às vezes não vai ser naquela hora, mas a sua hora vai chegar em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Só por complemento, eu estava com o Ministério de Louvor, a gente separou um momento para orar, né, antes de cada ministração à noite, alguns 15 minutinhos, para a gente ficar juntos ali, orar. E eu aproveitei a oportunidade e orei, agradecendo a Deus pelas coisas que a gente não vê, né, que Ele faz e a gente não vê, até mesmo pela resposta, né, que não vem naquela hora que a gente quer, mas Ele está trabalhando. Né? Eu agradeci muito, com o coração muito leve, foi uma oração aqui para nós do louvor, foi muito boa, nós ficamos bem conectados ali, e eu me senti bem aliviado naquele dia, né? Orando e agradecendo a Deus, como a Tatiana falou, Ele é soberano, é o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas, de vez em quando, a gente não tem a resposta na hora, mas Ele está trabalhando. E as coisas têm que ser perfeitas, né? Ele nunca chega atrasado. Tem um louvor que diz, né? Que diz assim, né? Ele nunca chega atrasado. E é assim mesmo. E o que aconteceu? Como Deus faz as coisas perfeitas, e as coisas de Deus são grandiosas, maravilhosas, extraordinárias, sublimes, grandes. Aí Tatiana chega, Gilmar. Na mesma semana, foi no domingo, chegou na semana, Tatiana, Gilmar, tem uma coisa para te contar. Ai, eu falo, Tatiana, Manuela passou, ela se inscreveu. Eu falei, eu me veio logo aquele agradecimento a Deus, porque Ele não para. Nesse momento, agora, Ele está trabalhando, como aconteceu na vida dela, está trabalhando por vocês também. Né? Aquilo era o desejo do nosso coração, e Ele não chegou atrasado, e surpreendeu, porque ela não tinha pontos, ela não tinha, né? Dá preferência para quem faz escola pública, né? Ou uma situação mais carente, justo, mas aí abriu algumas vagas surpreendentes que não costumavam abrir. Foi um negócio assim, do nada, para o mundo, mas para nós, a gente sabe que Deus age de uma forma extraordinária. Obrigado, Jesus, por tudo. Glória a Deus, amados. O Senhor é assim, né?
Ele nos faz esperar por um tempo, mas isso não significa que Ele não está trabalhando em nosso favor, né? Amados, vamos aos nossos anúncios. Um anúncio bem interessante para nós é o Acampa Dentro. Nós estamos aí com expectativas muito grandes acerca desse evento. Temos até o presente 20 inscritos, mas eu quero dizer para você, pai, que ainda não, seu filho não se inscreveu ainda, hoje nós colocamos como última data limite para que o seu filho se inscreva e ainda possa participar do Acampa Dentro. Nós contamos com a tua oração, esse período todo, desde que nós começamos a pensar nesse Acampa Dentro, nós levantamos uma equipe de intercessores. Tem pessoas intercedendo todo o tempo. A equipe que está nos auxiliando, cada um está jejuando uma vez na semana. Irmãos, porque nós cremos que Deus vai fazer acontecer coisas grandes e sobrenaturais aqui nesse lugar. Amém? Então, nós queremos pedir a tua oração, a tua intercessão, o teu carinho, o teu cuidado. Nós estamos marcando com eles aqui que cheguem no sábado às 7h30 da manhã. Então, por favor, pai, que tem o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto inscrito, quando der 6 horas, porque tu sabe a morosidade, já dá um peteleco na orelha, faz ele levantar, para que 7h30 nós estejamos todos aqui, para que o cronograma que foi montado não sofra nenhum tipo de atraso ou, entre aspas, algum tipo de avaria. Tá? Então, você pode ficar bem tranquilo que o seu filho, sua filha, vai estar sendo bem cuidado, bem observado e, sobretudo, ministrado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Quero enfatizar ainda que, se você desejar, irmãos, doar algo para abençoar o Acampa Dentro, amados do Senhor, deixe Deus te usar. Você pode doar um salgado, um bolo, refrigerante, suco, o que Deus plantar no teu coração para abençoar esse Acampa Dentro, e é só você procurar a diaconisa Ludmila e fazer, então, esta doação, e ela vai marcar o dia, o horário, para você estar trazendo essa doação que o papai plantar no teu coração, aqui para abençoar o Acampa Dentro. Amém, queridos? Acerca do Acampa Dentro, são essas as instruções. Nós passamos para eles a listagem do que vai ser necessário trazer, demos algumas dicas, algumas orientações, tá? Você, papai, mamãe, eles não vão ficar um mês aqui, tá, irmãos? É só sábado, domingo e segunda. Então, por favor, não pare com uma caminhonete aqui, querendo colocar, porque a gente sabe o negócio como é que é, né, irmãos? Eu creio que uma mochila, irmãos, uma mochila, falei o quê, irmãos? Uma mochila, dá para comportar bem o que essa galera vai trazer ao liberado. Não é uma mochila do tamanho da porta ali não, tá, irmãos? É uma mochila de humilde, dá para o teu filho, para a tua filha, trazer de boa. E nós enfatizamos 7h30, o horário de chegada, porque eles vão tomar café aqui no sábado de manhã. Amém, irmãos? Sábado de manhã, eles serão recepcionados e será servido um café da manhã aqui para eles. E por isso que eles precisam chegar aqui nesse horário. Amém? Outras informações, procure a mim, procure o Davi, procure a Ludmila, que a gente vai tirar a dúvida de cada um de vocês. E eles vão dormir aqui, tá, irmãos? Eles vão dormir aqui. Ai, meu filho! Ó, LX, desapega, irmão. Desapega, deixa crescer. Deixa crescer. Vai estar sendo tratado pelo Papai do Céu aqui. Amém, irmãos? Então, nós teremos também o nosso culto. As quartas-feiras tem sido algo assim tremendo, Papai do Céu tem falado, e nós convidamos você, né, irmãos, carinhosamente, para estar conosco aqui, participando dos cultos semanais. Amém, queridos? Pastor Fred não pôde estar aqui, surgiu algo para ele resolver, por isso que ele não está aqui conosco nesta manhã.
E à noite nós teremos o nosso culto normalmente, começando às 18h30. Amém, queridos? Queria convidar, vamos participar do momento. Tem aqui vagas do ZMI para o dia 7 de março. Procurar pastora Eliane ou a pastora Marta, vagas para o ZMI, no dia 7 de março. Procure, então, a pastora Eliane ou a pastora Marta. Amém? Queria convidar aqui a irmão Luzimar e irmão Vinícius, que estarão compartilhando conosco aqui um resumo do aprendizado da lição. Amém, queridos? Bom dia, igreja. Esse estudo de hoje, eu estudando aqui, né, com elas, e durante a semana, conforme eu fui estudando, o que mais me chamou a atenção com relação ao fingimento, e o que falou muito comigo, o fingimento é um sentimento, assim, a gente tem que ser sincero conosco, nosso coração tem que estar livre de qualquer fingimento. E, assim, muitas pessoas vivem assim, elas criam, elas fantasiam uma coisa na vida delas e guardam aquilo. E aquilo fica como uma barreira, né? Nunca Deus vai alcançar um coração mentiroso. E a pior mentira é a mentira que você fala para você mesmo. Essa é a pior. Então, a história, né, do apóstolo Bartolomeu nos ensina isso. Um coração puro, um coração livre, livre de mágoa, livre de mentira. E a gente tem que enfrentar a nossa realidade com sinceridade, com transparência. Isso foi tudo que eu aprendi nessa lição de hoje. Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui para todos, bom dia. Essa lição que nós aprendemos hoje, como a irmã falou, é muito interessante, né? Vários aprendizados ali que nós pudemos absorver, né? E uma das coisas que a gente conseguiu ali aprender é que Natanael, que também conhecido como Bartolomeu, a revista ela explica isso, foi uma pessoa que Jesus sabia que ele era verdadeiro, ou seja, ele não vivia num fingimento, né? Aquela pessoa que só é aquela fachada, né? Que é de uma maneira em certos lugares, mas no seu íntimo ela é completamente diferente daquilo que ele aparenta ser, né? E aí a gente aprende, irmãos, que ter uma vida verdadeira, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa não fingida, né? Não andar aí com fingimento, ao mesmo tempo você está pautado na verdade, que é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo saber que você é uma pessoa falha e que você às vezes você vai errar, né? Então, ser uma pessoa verdadeira é você andar na verdade de Cristo Jesus. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos carregar essa marca conosco, porque a palavra fala que Jesus ele é o caminho e a vida, mas ele também é a verdade. Então, se nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, a verdade que é Jesus, que mora dentro do nosso coração, precisa transparecer na nossa vida. Nós precisamos ser verdadeiros, mesmo sabendo que nós vamos errar, vamos pecar, vamos falhar, mas nós precisamos buscar incessantemente ser verdadeiros na nossa vida, né? E tem uma coisa também interessante que a gente estava falando lá atrás, é que Jesus, quando ele diz isso para Natanael, ele fala assim: Natanael, você é um homem sem fingimento, né? Em ti eu vejo a verdade, mais ou menos isso que Jesus disse para ele. Jesus não estava se referindo àquilo, né? Por ele ser verdadeiro, andar sem fingimento. Jesus não se referia à palavra que ele disse, né? Ele falou assim: pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré. Foi essa palavra que ele disse. Então, às vezes a gente acha que ser verdadeiro significa, às vezes, a gente falar tudo aquilo que a gente pensa, né?
eu falo o que eu penso, então eu estou sendo verdadeiro assim. Eu já escutei várias pessoas dizerem isso. Eu sou verdadeiro, por isso eu falo aquilo que eu penso. A gente precisa tomar um cuidado com isso, porque isso não é ser verdadeiro, né? Se você chegar ali, às vezes, para o Davi ali, Davi, você é muito chato, tá? Eu não penso isso de você não, tá? É só um exemplo aqui. Davi, você é muito chato, né? Isso não é ser verdadeiro, irmão. Isso às vezes é você magoar o irmão ali, né? Nem tudo aquilo que a gente pensa, a gente deve falar, né? Então, eu vou falar uma coisa dessa, eu vou acabar magoando o irmão. Às vezes, se eu falar isso no meio de um grupo, né? Se eu falar isso no meio de uma comunidade, no meio de uma sociedade, no meio de uma igreja, eu vou estar ali, sendo aquela fagulha, aquela faísca, que vai causar ali um incêndio em toda aquela comunidade, todo aquele grupo, em toda a igreja, de repente. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Então, quando ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Ele estava ali tendo um pré-julgamento errado. Ele falou daquilo que ele estava pensando, mas estava errado, né? Tanto é que depois ele percebeu que, na verdade, poderia vir uma coisa boa assim, né, de Nazaré. Né? Jesus veio de Nazaré e realmente era ali o Senhor da vida de Natanael e das nossas vidas, né? Então, quando Jesus fala assim, você é um homem verdadeiro, você é um homem sem fingimento, né? Não foi porque ele falou uma coisa que veio na mente dele, não. É porque o caráter dele era aquele, né? Então, o nosso caráter precisa ser esse caráter. Ou seja, nós precisamos transparecer a imagem e semelhança de Cristo. E uma das coisas que nós precisamos transparecer é uma vida sem fingimento, né? Não é uma vida, aquela vida de fachada, né? Não é aquela máscara. Mas nós precisamos ter esse caráter verdadeiro. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados, nós resolvemos que os professores da EBD irão partilhar conosco o resumo, em virtude de algumas pessoas que se sentiam constrangidas e até mesmo com medo de participar da escola bíblica, temendo ser escolhida para vir à frente. Para que isso não seja impedimento de ninguém participar da escola bíblica, muito embora eu não compreenda o posicionamento, porque vir aqui na frente, penso eu, opinião minha, tá, pastor Valadão, que é uma maneira de você justamente desenvolver e quebrar toda essa timidez de falar em público. Então, é se perder uma oportunidade, mas como eu falei para os facilitadores, eu respeito o posicionamento de cada um. E como nós queremos que todos cresçam, que todos participem da EBD, a gente então tomou essa decisão de pedir aos professores que vão lecionar nos domingos para que eles venham aqui e compartilhem conosco do aprendizado da lição. Amém, irmãos? Então, se você conhece alguém que já falou com você, eu não vou na EBD porque eu tenho medo de ir lá na frente, fala para ele, vai tranquilo que você não vai ser chamado lá na frente. Amém, queridos? E essa lição, irmãos, como todas as outras, tem sido muito ricas. Nós aprendemos aqui, e foi enfatizado na lição, que o diabo, a única paternidade que lhe é atribuída na Bíblia é o pai da mentira. E Jesus foi muito ríspido com alguns fariseus e mestres da lei, que falou, o pai de vocês é o diabo, porque ele foi homicida, assassino desde o princípio, e ele fala do que ele é próprio e nunca se firmou na verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente quer tornar gospel até mentira. Tudo hoje é gospel, né, irmãos? E a gente, para gospelizar, inventei agora essa palavra, a gente fala, não, foi só uma mentirinha santa. Irmãos, o pai da mentira é como diz o pastor Frederico, é o cramunhão. O pai da mentira é Satanás. E nós somos filhos da verdade. Nós precisamos andar em verdade. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, irmãos, foi esta colocação de Natanael. Pode vir algo bom de Nazaré? Irmãos, a gente precisa ter cuidado com os preconceitos. A gente precisa ter cuidado com os preconceitos. Existem muita gente, irmãos, que estão nos lugares que, sobre a nossa ótica, são lugares de alta periculosidade, lugares que a gente tem medo de passar,
pior ainda, de morar, mas estão inseridos naquele contexto, mas são escolhidos do Senhor. São pessoas que o Senhor vai pensar do meio daquele povo para colocar entre príncipes e princesas, e podem ser pastores, missionários, evangelistas, profetas desse tempo. Então, a gente não pode, irmãos, relegar ninguém de ouvir a palavra que liberta, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo, glórias a Deus que não é o pastor Valadão, nem o pastor Genesi, nem nenhum dos pastores, nem nenhum de nós, mas é o Espírito Santo de Deus que dirige e conduz e guia a igreja a toda a verdade. Amém, irmãos? Então, que nós fiquemos com esta palavra guardada em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Quero te convidar a ficar de pé. Quero aqui também agradecer a grande surpresa que me fizeram aí nos 50 anos. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, eu sou um cara que eu sou muito observador. Mas dessa vez, irmãos, eu não percebi nada. Quando eu cheguei lá, de fato, a minha reação foi uma surpresa que eu não tinha a mínima noção do que estaria acontecendo. Portanto, se você não veio, poxa, o pastor fez 50 anos, nem fui convidado, irmãos. As coisas aconteceram da maneira que Deus quis que acontecesse. Amém, irmãos? Então, muito obrigado. Quero agradecer aqui os irmãos, as felicitações, as palavras, os presentes. Que Deus abençoe e os recompense rica e abundantemente. Amém, irmãos? Te agradecemos, Deus, por esta manhã. Queremos pedir a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas. E queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e infinita do Senhor Jesus Cristo, Filho, bem como as consolações doces e sempre eternas do Seu Santo Espírito, sejam sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre, que os benditos do Senhor digam... Amém, amados. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E ainda tem vaga para as EMI.